Já viu que algumas vezes cismamos com algumas coisas e que acaba nos prejudicando? Sem nos dar conta, estamos agindo de uma forma irracional, sem pesar a situação que nos encontramos. E sabe por quê? Porque não vamos acertar sempre em nossas escolhas, ainda que sejamos pessoas de Deus. Precisamos entender isso. E por quê? Porque somos falhos. E as nossas falhas nos apontam uma coisa: o quanto precisamos de Deus. E também o quanto precisamos ouvir conselhos. Bons conselhos. Conselhos vindo do próprio Deus. Para que assim não sejamos orgulhosos e nos distanciamos de Deus. E aconteceu no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Olha a situação aqui em que Moisés e todo o povo enfrentava. Tudo por falta de uma direção, por falta de um raciocínio. E sabe que Deus permite essas coisas acontecerem? Moisés, com certeza, julgava o povo com todo empenho, que Deus tinha dado a ele autoridade para isso. Mas levava horas fazendo isso tudo só. Moisés tinha sido servo de Deus, escolhido para guiar esta nação. Mas isso não significava que isso demandasse dele algo sem raciocínio. As horas de trabalho, ouvindo e julgando toda aquela fila de pessoas para cuidar, seria impossível dele resolver sozinho. Era muita gente. Mas quando estamos tão focados no que temos que fazer, às vezes não avaliamos as consequências ou os sinais que estão diante dos nossos olhos. As horas, o tempo, o estresse que estamos levando sobre nós e todo aquele povo que esperava em pé desde a manhã até a tarde. E cuidar de alma, gente, não é fácil. Há que raciocinar em tudo que está acontecendo e dizer o que é mais importante para a pessoa priorizar. Moisés cuidava do povo, mas desgastando de outro lado. Ele e as pessoas que esperavam na fila para serem julgados. Olha só, ouvinte, como somos falhos. Como falhamos muitas das vezes, agindo com o impulso de ajudar. Por isso que precisamos de luz. E a luz é o entendimento do que tem que ser feito. Todos os dias eu vejo, Viviane, que eu preciso me observar, atentar no que estou fazendo com as minhas escolhas. Todos os dias preciso parar e pensar, porque muitas vezes podemos estar nos enganando, achando que estamos fazendo o que é certo e não estamos. Pois você sabe que o coração é enganoso. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer.
Isso está escrito em Êxodo, capítulo 18, versículo 18. Para Moisés, não havia problema fazer o que estava fazendo, porque ele estava servindo ao povo. Mas ele não havia se dado conta que isso iria desfalecer tanto ele como o povo. Quantas coisas eu, Viviane, fiz achando que eu estava fazendo certo, mas estava me autodestruindo sem perceber. Eu ficava atendendo horas cada pessoa com uma lista enorme para fazer. E eu estava me sobrecarregando. E quando estamos nos sobrecarregando, o cansaço começa a fazer parte da nossa vida. A gente começa a ficar irritado, estressado, às vezes murmurando. E isso pode comprometer até mesmo o nosso relacionamento com Deus. O sogro de Moisés continua falando com Moisés aqui o seguinte: ouve agora a minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tu as causas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Êxodo, capítulo 18, versículo 19 ao 20. Moisés teria que colocar disciplina, primeiro, no que ele foi chamado. Ele, por ele mesmo, não podia resolver todas as questões desse povo. Ele precisava levar a Deus. Às vezes, a pessoa pensa, por ser escolhido por Deus, que ela pode resolver tudo sozinho, mas esquece que quem dá as condições e quem também escolhe é Deus. Às vezes você, ouvinte, é de Deus, mas você quer fazer tudo sozinho, achando que só você pode fazer bem. Deus deu para você capacidade para fazer algo que Ele deu, mas não misture as coisas, pensando que pode fazer as coisas sem Deus, porque aí coloca em risco a sua vida. E disse mais o sogro: e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. A maior responsabilidade que o servo de Deus tem não é a função dele de fazer para as pessoas as coisas, mas de ensinar. Declara-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Isso é a minha obrigação, ensinar e fazer-lhes saber o caminho em que vocês devem andar. Eu não posso ensinar vocês a dependerem de mim, mas a observarem a si mesmo, para que você esteja disposto para Deus. E vocês devem andar com Deus, vigiando e orando em todo o tempo. Quantas pessoas estão fazendo as coisas imbuídas por suas capacidades e não contam mais com Deus? Esse é um perigo que todos nós corremos. Por isso, é mais importante vigiar, porque no que você vigia, você atenta às suas falhas e assim pode começar a falar para Deus das suas imperfeições. E só daí é que vem a oração. A oração é o resultado daquilo que você vigia. A oração é de extremo valor para Deus, porque ali nos fazemos conhecidos. O sogro de Moisés continua falando: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdades, que odeiem a avareza e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 50 e maiorais de 10. O servo de Deus, além de estar disponível para aprender com as suas falhas, deve aprender a exercitar a fé. Você sabe que exercitar a fé também exige da gente obediência, humildade para ouvir. Às vezes você, como servo de Deus, você tem que ouvir uma outra pessoa que não é
um servo de Deus, mas é uma pessoa de Deus. E que Deus está enviando para falar com você. Como foi no caso aqui de Moisés. Veja que a fé que Deus demanda da gente não é só a gente falar para as pessoas. Mas olha só uma coisa que ele fala aqui, o sogro de Moisés. Procurar homens capazes. Isso também exige a fé. Quando eu procuro, eu busco, eu tenho que atentar, eu tenho que observar, eu tenho que me envolver com os homens e ver os homens daquela cidade, daquela nação, para saber quem são esses homens capazes. E aí, eu pergunto para você, ouvinte, quem são esses homens capazes que Jetro falava para Moisés? Tementes a Deus, homens de verdades. Quer dizer, não podia ser falso, duas caras. Homem que odeia a avareza, desprendido de tudo. São esses homens que Deus procura. E você, ouvinte? Quanto tempo tem passado ouvindo a palavra de Deus? Mas tem você sido homem de verdade, mulher de verdade, temente a Deus? Esses que se fazem tementes, de verdade, que odeiam a avareza, que se desprendem, é que podem ser contados por Deus. Então, observe você mesmo e veja para que você possa agir de uma forma racional, uma fé inteligente, uma fé que avalia, uma fé que observa as suas próprias atitudes, para que então você possa corrigir.